Ok, então anteriormente. é, Ok, então anteriormente a gente viu como fazer o método GET para a gente poder ver os livros que estão cadastrados. Mas agora, e se a gente quiser adicionar um livro novo? Ou seja, a gente vai postar um livro novo. Então aqui, ó, adicionar novo livro. É, e como é que a gente vai fazer isso no Spring? É, para fazer isso, a ideia é a gente fazer uma função. Então, vamos lá pro Spring, lá pro VS Code, para a gente continuar o nosso projeto. Ok, peraí. Aqui. Ok. É, então aqui a gente tá no Visual Code. Vocês estão vendo? É, ok, agora a gente está aqui no Visual Code. A gente vai para o nosso book hash controller e a gente vai fazer uma função. Então, public, essa função vai retornar o quê? Vai retornar um book, né? Vai retornar um livro, ou seja, é, no final essa função ela vai manipular um livro, só um, que é o objetivo. E o nome dela pode ser adicionar. Adicionar é o nome dela. Ok, parêntese, chaves. E, e aqui, ó, a gente vai usar uma nova notation chamada. Essa notation se chama. eh, essa bem aqui, ó. Essa notation é a arroba request buddy. E para que serve request buddy? É uma notation que ela vai bem aqui, ó. Bem aqui. Ela vai ir bem aqui, ó, no. Ok. Essa notation ela vai vir bem aqui, ó, no parâmetro da função. E aqui o request buddy. Que isso? Aqui é uma requisição de corpo. Ou seja, no protocolo HTTP tem a área lá do corpo que vai guardar os dados da requisição. E no caso, o usuário, ele, os dados da requisição são os dados do livro que ele quer adicionar. Então, a gente vai criar um parâmetro do tipo book, entendeu? Request buddy, book. Bem aqui, ó, a gente clica, pam. Aqui, só que aqui tá dando um erro. This method must return a result of type book. Ah, sim, porque é o return. Então a gente vai aqui return. A gente vai chamar nosso objeto book repository, que ele é o que é o objeto que possui vários métodos que manipulam um banco de dados. E aqui a gente vai usar um método muito interessante. Que método é esse? É o método save. Opa, save. Pode até clicar aqui e ele vai salvar o quê? O book, end e o nosso ponto e vírgula. Só que aqui falta algo muito importante. Se aqui no get a gente
botou essa annotation em cima da função aqui. Nesse adicionar, qual é o método HTTP que, que representa, ou seja, que essa função está representando? Qual o tipo do método? O método é o tipo post. Então a gente vai escrever o quê? Post mapping. Dá um enter para o Spring, pro VS Code conseguir fazer pra gente. A gente clica aqui nesse de baixo, ó, que aí ele já vai, ele não vai, porque o de baixo vai fazer só isso daqui. Se fosse o outro, ia criar uma nova função. O objetivo é só no texto. Então aqui, em tese, já é para funcionar, beleza? Então a gente vai fazer a nossa requisição e a gente vai testar para ver se está funcionando ou não, beleza? Vamos lá. É, ok, agora a gente vai usar o Postman, que é um local que a gente consegue testar as nossas requisições para ver se nosso sistema está funcionando. É bem fácil de usar o Postman e eu vou te ensinar certinho como que se faz isso. Aqui, eu estou usando aqui online ele, né? Então vamos aqui em New Request. E aqui ele já perceberam que ele abriu uma pasta que tem esse método, tem os métodos aqui, ó. Depois de testar primeiro aqui, bora testar o método get. Então bora testar localhost. Aqui a gente está escrevendo a URL, entendeu? Localhost, dois pontos, barra, barra. Ou melhor, não precisa disso. Dois pontos, 8080, barra, livros.
Por que livros? Porque livros é. No início da controller de livros, a gente setou o request mapping. Não sei se vocês lembram o request mapping. E lá a gente setou barra livros. Ou seja, depois de localhost 8080, a gente vai ter essa URL aqui, barra livros. Eu vou mandar aqui um send, ver o que acontece. Não aconteceu nada. Por quê? Por quê? Porque a gente tem que rodar a nossa aplicação. Eu vou rodar ela aqui. É, simplesmente eu vou rodar ela aqui e vamos lá voltar. Ok, agora a gente vai aqui clicar no send. Deu um get e aqui já tinha um objeto cadastrado, né? Mas inicialmente o de vocês provavelmente vai estar vazio. Isso é o normal. Aí a gente vai mudar o método para post, né? Agora. E no body, que é justamente o que a gente está falando do request body, a gente vai clicar em raw, que é para a gente poder escrever, né? E aqui entre chaves a gente vai cadastrar o nosso livro. A primeira, a primeira, a primeira a gente vai registrar o nome dele, né? Vamos supor as, cron, as crônicas de as crônicas de Spiderwick. Não sei se está escrito certo. A gente pode setar o preço dele, que também está lá na moda. Vamos supor aqui R$ 200, 2.200 reais. É, e também o outro atributo é só basta ir na moda e ver o nome dos atributos. E tem a descrição. É bom até a gente botar a descrição antes do preço. Rende e aqui descrição. Descricão, né? É muito bom. Só coisas. Só representativo, beleza? Muito bom. E aqui a gente vai dar o nosso método post para ver se aquela função que a gente fez está funcionando. Send. E beleza, funcionou. As crônicas de Spiderwick, 200, ok. Então, beleza. Então, só revisando. Hum, Ok. Então, revisando, a gente viu a annotation post mapping. A gente criou a nossa função para adicionar. E o tipo do parâmetro, que essa função vai ter um parâmetro, o usuário vai enviar algum dado. E o tipo do parâmetro a gente vai usar um request body para enviar um objeto do tipo book. Então esse foi o nosso método post. Ok. E então o post o port a gente já viu como faz. Agora o próximo método que a gente vai ver é muito tranquilo. É porque nosso próximo objetivo, por exemplo, vamos supor que a gente cadastrou um novo livro, As Crônicas de Spiderwick, só que na verdade a gente queria cadastrar As Crônicas de Nárnia. Entretanto, a gente errou o nome, o finalzinho do nome. Como é que a gente faz para ajeitar isso daí? A gente vai utilizar um novo método HTTP. Que método é esse? Você sabe? Vai ser o método arroba
Put mapping. O que o put mapping faz aqui no Debug? O put mapping ele faz o update, a atualização. Então, vamos aqui, vou criar nossa função para fazer a atualização. Public é, então vamos fazer a nossa função para a atualização. Public vai retornar um book porque no final das contas ele vai salvar de novo um livro que já estava salvo, só que com a sua atualização. Então é bem simples, eu vou te mostrar certinho como se faz isso. Vamos com calma. Por enquanto, só aceite que ele vai retornar um book e já já você vai ver o porquê. Você sabe o porquê ele vai retornar um book? Ok. E o nome dessa função vai ser atualizar, o nome que a gente está dando agora. Atualizar. Public book atualizar. O parêntese e aqui as chaves, que é tudo isso é padrão de função, entendeu? E agora é uma parte interessante. Por quê? Porque agora a gente vai utilizar uma nova notation. Que notation é essa? Arroba path variable. É um novo tipo de notation para deixar a nosso parâmetro especial. Ou seja, a gente está economizando código e deixando o Spring fazer o código por nós. Então a gente não vai precisar é, nos preocupar tanto em como melhorar o nosso parâmetro para que receba esse tipo de dado que a gente vai ver já já. O Spring faz pela gente. Ok. Então vamos ver um pouco sobre o Pathfinder. Só um minuto. Ok, então arroba pathVariable. É uma notation que ela vai junto com um parâmetro que vai nessa função atualizar. É um parâmetro muito importante que na requisição a gente vai ter que a gente vai ter que indicar. E esse parâmetro que a gente vai ter que indicar é justamente o ID do livro que a gente quer cadastrar. Porque o objetivo não é, primeiro, identificar esse livro no banco de dados, esse livro que a gente quer modificar, que a gente quer atualizar, e depois de identificá-lo, a gente vai atualizá-lo. Mas para atualizar algo, primeiro a gente precisa fazer uma varredura. Então, o path variable, ele serve justamente para receber um dado vindo do usuário através da URL, entendeu? Então, o usuário ele vai falar aqui, ó, localhost 8080 barra livros barra e qual é o ID do usuário que a gente quer atualizar no momento. As crônicas de Spiderwick para as crônicas de Nárnia. É o ID2, pois é o usuário 2. Então a gente vai fazer o barra e esse 2 é o path variable. Path vem do inglês caminho. Variável é porque é o parâmetro, é a variável que a gente está trabalhando. A gente vai receber do usuário. E vai ser essa daqui. E uma vez pegando esse número do ID, a gente vai descobrir qual livro possui esse ID. Vamos lá. Ok, então aqui vai ser um long ID. É variable. Qual o tipo do parâmetro? Long. E aqui, ID. Aqui tá dando erro porque ele falou que tem o return, né? Que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer certinho. Ok, mas beleza. Então vamos aqui. É, entretanto, a gente tem que também entender que
O método do put, ele é bem parecido com o post. A diferença é que a gente não vai criar um novo. A gente vai modificar um já existente. E o único dado que a gente não pode modificar é o ID. Por isso que a gente vai receber o ID na requisição. Entendeu? Então aqui, como ele é muito parecido, a gente vai também receber dados do corpo, do body, vindos do usuário, entendeu? Então é uma função mais complexa, porque a gente vai receber um ID pela URL e no corpo a gente vai receber o dado da atualização, o dado atualizado do nosso objeto book. Então, gente, é bem fácil. Arroba request buddy do tipo book, o nome do objeto e o objeto é book. Objeto, nome book. Tem um nome book. Ok. E vamos aqui. E agora a gente vai pegar o nosso objeto book e a gente vai usar o nosso set lá do nosso setter e getter na model. Bem aqui na model, ó. Setter e getter. A gente vai usar a nossa setter, a nossa função gerada automaticamente pelo Spring, que no Java não era assim. Então a gente vai setar o ID, porque o ID, o usuário vai dizer qual é o ID. Então, esse book que inicialmente está assim, todos os dados vazios, a gente vai setar logo o ID nele. O ID do tipo, o valor do ID é o ID do que o usuário passou. Beleza, uma vez setado o ID pela gente, o resto dos dados a gente vai são os dados aproveitados do request body, entendeu? Entendeu? Então no request body, o usuário não vai enviar o ID. O ID vai ser enviado pelo path variable, ou seja, na URL, na parte da URL. E o request body vai receber os dados. Então a gente seta o ID aqui, e uma vez setado o ID, porque antes estava vazio, né? Que o usuário só deu os outros dados, agora a gente pode salvar o nosso book, porque os outros dados já estão, por incrível que pareça, já estão preenchidos pelo usuário. Em tempo de execução, vai estar preenchido. Então aqui return book repository, né? Para a gente poder mexer no banco de dados. Save, um save comum, book. Então, gente, é basicamente isso daqui. Esse é o nosso método atualizar. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai recarregar aqui nossa aplicação. Recarreguei. A gente vai testar no Postman. Ok, então, uma vez feito a função do put, né, do update, para a gente poder atualizar
um livro, agora a gente pode ir aqui no Postman para testar realmente se funcionou. Então, primeiro, porque tudo é a base é o HTTP, ok? Então, aí, nosso código é baseado no HTTP, o Postman é baseado no HTTP, então aqui a gente vai dizer qual é o tipo do método. E o tipo do método que a gente vai trabalhar agora é justamente o PUT, que o PUT vem trazer, ele significa atualizar nesse sentido. A URL é a mesma de antes, e aqui, ó, gente, aqui a gente não. A gente primeiro tem que setar o nosso path variable, que path vem de caminho, ou seja, de URL, e o path variable que eu vou setar é justamente o 2, que é o ID do, eh, do elemento que eu quero mudar, ID2. Ela está lá no banco de dados. E aqui vem a parte do corpo, entendeu? Então, bora aqui. Vamos aqui. Nome, façam aí ao mesmo tempo. Nome. E aqui é os dados que eu quero mudar, porque antes estava as Crônicas de Nárnia. E eu vou mudar para as Crônicas. Quer dizer, antes estava as Crônicas de Spiderwick, eu quero mudar para as Crônicas de Nárnia. Esse é a parte do dado que eu estou atualizando. E, sendo sincero com vocês, é... sendo sincero com vocês, é, 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 é isso daqui. E a descrição. Descrição aqui. Então, gente, recapitulando, um put, e aqui a gente vai botar o, a URL, o ID do objeto que a gente quer mudar. Então, gente, a parte que a gente quer mudar é justamente esse nomezinho aqui, de Spiderwick, que a gente quer para Nárnia. Dá pra Nárnia. E agora a gente vai. Agora a gente vai fazer a nossa requisição. Pum, deu erro. Ixi, not found. E agora? Por que será? Vamos voltar no nosso código para a gente tentar descobrir o que causou esse problema bem aqui. Ok, então, gente, deu um erro, ele não conseguiu encontrar o URL, mas por quê? Porque a gente tem que dizer pro Spring qual dos nossos parâmetros é, é o parâmetro que representa o que vai vir na URL, no path. Então, a gente vai dizer bem aqui, abrindo parêntese, que o nome desse parâmetro é ID. Então, e a gente vai botar entre chaves porque é uma maneira de sinalizar para o Spring que esse ID aqui
é um valor que vai mudando, entendeu? Uma hora é 2 no nosso caso, mas uma hora pode ser 300, pode ser 1.000, entendeu? Aqui a gente vai então recarregar e vamos voltar para o Postman. Ok. Então aqui, gente, é as Crônicas de Nárnia. E se a gente simplesmente enviar o put assim, vai acontecer um detalhe interessante. Bora ver o que vai acontecer. E conseguimos atualizar o nome. Aê, que bom, conseguimos. Mas o problema é que aqui a descrição e o preço estão nulos. Por quê? Por quê? Porque, como eu disse, o ID está sendo dito pela URL, o conteúdo está sendo dito pelo corpo, pelo body. Só que aqui a gente não repetiu os dados anteriores, então a gente refez com os dados nulos. Só que se a gente estivesse trabalhando junto com uma aplicação front-end completa, essa aplicação front-end, ela, por natureza, ela ia pegar os dados anteriores e caso algum dado estivesse nulo, ou seja, vamos supor que, na verdade, que algum dado atual fosse igual ao anterior, então ela enviava, permanecia o anterior, entendeu? Então, o, o front era para fazer isso, entendeu? Mas como não tem front, então a gente vai simplesmente setar aqui o que no caso é o muito bom, né? Muito bom. Ou seja, a gente vai repetir, entendeu? A gente não fez antes, mas a gente tá fazendo agora. E aqui o 200. Um aqui, ok. Agora tá tudo atualizado e o que não era para estar atualizado tá certinho aqui. Beleza. Ok, então recapitulando, a primeira notation que a gente viu foi o put mapping. E qual é o detalhe do put mapping que a gente não pode se esquecer? De dizer qual o nome do parâmetro que será o parâmetro que receberá o dado provindo da URL. No caso, vai ser o ID. A gente criou nossa função. A gente disse que nosso path variable, ou seja, a variável que vai vindo da URL, variable, variável não, variable é o do tipo long chamado id e o nosso request body que é o que vai vir no corpo da requisição, request body vai ser de novamente parecido com o post, né? Book, do tipo book. É, e aqui a gente vamos ver aqui o próximo detalhe que a gente disse que book, o ID dele vai ser o ID vindo no path variable 7D. Então aqui 7D o ID, né? E aqui e por último a gente vai dar um return, retornar salvando save book, nosso objeto. Então, essa é a ideia para a gente poder justamente atualizar é, um dado que está guardado no banco de dados.
Ok, o próximo método é bem tranquilo e eu vou te mostrar como é que se faz isso passo a passo. O próximo método é, vamos supor que a gente quer deletar aquele primeiro, aquele primeiro cadastro que ocorreu de D1. Então, a gente vai ter que, qual o tipo do método HTTP para isso? Qual o tipo do método HTTP para deletar? Qual o tipo? Esse tipo se chama delete em inglês, mais certinho, delete, ou seja, para deletar. Então, vamos lá, o primeiro passo, assim como anteriormente, é a gente criar uma função, uma função que vai fazer esse trabalho. E nessa função a gente seta as notations necessárias. Então vamos lá para o VS Code para a gente fazer esse último método para a gente poder fechar o CRUD completo. E assim você receberá a experiência em Java e vai poder dizer que você trabalha com Java e com Spring, que você sabe mexer nessa ferramenta. Pelo menos o básico e mais importante você conhece. E é o que importa. Ok, ok, então, primeira etapa, a gente. Vamos fazer a primeira função. Então, public. E o que essa função vai retornar? Você sabe qual o tipo de dado essa função vai retornar? Gente, se a gente tinha uma coisa e a gente aplica um delete nela, a gente deleta ela, o que sobra? O nada, o vazio. Então, o tipo que vai retornar é o tipo void. E o nome dela vai ser deletar. E para deletar, a gente vai deletar o quê? A gente pode identificar também, a gente pode identificar o que a gente vai deletar. É, vamos pensar de qual maneira a gente pode fazer isso. Eu acho que talvez se o usuário dissesse o ID do objeto e ele enviasse isso para a gente, já seria suficiente, porque a gente ia trabalhar em cima desse ID que o usuário enviou. Então, a gente vai fazer que nem anteriormente, a gente vai também setar um path variable. Então, essa annotation aqui, que é a annotation que pega um dado vindo da URL da requisição. Ela vai lá na URL que veio a requisição, é um código que está por trás do Spring, entendeu? Que ele já faz tudo pela gente. E, e esse código vai lá e pega o dado que a gente quer e deleta esse dado. Deleta, no caso, vai deletar, encontrando através do ID. Variable, perdão, enter, long id. Só que, assim como sempre a gente teve que fazer, a gente vai ter que dizer qual o método que a gente vai aplicar. E para isso a gente vai setar justamente o annotation. Arroba delete. Delete. Delete mapping. E o deleting, e o deleting mapping, a gente vai ter que fazer o mesmo padrão. A gente vai ter que dizer opa, a gente vai ter que dizer qual é o nome do da do parâmetro que vai receber esse dado. No caso, o nome do parâmetro é ID. Então, aqui entre chaves e ID. Ok. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. É,
Agora a gente vai utilizar uma função muito importante. E ela é bem fácil de entender. Eu vou mostrar para vocês certinho como é que se faz. Então aqui, return book repository, como sempre. E aqui a gente vai dar um delete by id, que é uma função que veio da JPA repository. E essa função, ela é que vai deletar um objeto book pelo ID dele. Ok, ID. End. Ok, ok, ok. Só que aqui tem alguma coisa errada. E sabe o que é isso? É porque ele não retorna nada, desculpe. Aqui ele não retorna nada. Void. É isso. Opa, desculpe. Void. Mania. Então, gente, aqui ele não vai retornar nada porque se a gente botasse um return aqui, não faria sentido. Só se fosse para botar um return que é, é porque como ele não retorna nada, gente, não tem o que inventar. Tem que inventar aqui, mas não tem o que fazer. Como ele não retorna nada, então a gente não pode nem utilizar esse termo return, entendeu? O termo return em si já é um vacilo. Não. Aqui a gente então vai salvar e a gente vai reiniciar. Ok, então aqui no post, minha primeira etapa, a gente vai dizer o método que a gente quer trabalhar e o nome dele é delete. Aqui na URL a gente vai dizer por parâmetro qual é o ID que a gente vai querer apagar. Qual é o book que a gente vai querer apagar. É o primeiro book. Então a gente vai dizer que é 1. Paulo, só isso, é só mandar agora. É só isso. Void. Agora a gente vai testar se funcionou. Get livros. A gente vai pegar todos os livros. Funcionou, só sobrou o de D2. Então, gente, vamos recapitular e as considerações finais desse curso. Então, minha gente, recapitulando, primeiro a gente disse que o método que a gente vai utilizar é o delete mapping. E qual é o detalhe que a gente tem que adicionar nesse delete mapping? Você sabe? É justamente o entre parênteses, a gente vai dizer qual é o nome do parâmetro que vai vir pela URL. Que parâmetro é esse? Path Variable. É o Path Variable ID. O nome dele é ID. Em seguida a gente fez a nossa public void, porque não tem o que retornar porque vai apagar. E aqui a nossa função deletar. Delete. O nome que a gente usou foi o nome deletar. Deletar. E aqui por path variable, né? Que ou seja, o usuário vai mandar o path variable pra gente. Então a gente vai aplicar uma annotation aqui interessante, chamada annotation path variable, né? Path
variable. Esse path variable vai vir um atributo do tipo long, o nome dele vai ser o id. E em seguida a gente fez o nosso book repository, né? Que é o nosso repositório que nele contém os métodos HTTP e no caso o método delete by ID. Então esse foi o recapitulação. Então, vamos aqui, peraí. Então, galera, esse foi o curso. Aqui a gente fez o CRUD completo, ou seja, a gente fez o post, o delete, o... a gente fez o update e a gente fez o get. Então, gente, foi o CRUD completo. Essa é a base para fazer uma aplicação Spring completa. Você sabe agora. E assim que você terminar esse curso básico de Spring, porque esse aqui é o básico do básico, é o começo de tudo. Você vai ter seu currículo de Spring básico, que eu vou formular. E eu tenho que olhar para a câmera. E a partir de agora, confira os próximos cursos, as próximas aulas. Se tiverem aulas extras para melhorar seu código, aproveite. E esse foi o nosso curso. Eu tentei mesclar um conteúdo de alto nível, que não se encontra por aí, que é conteúdo de Spring, com uma mínima qualidade, na verdade, uma boa qualidade de vídeo. Não é tão fácil fazer isso, mas por vocês, para um aprendizado bom, a gente se esforça, né? Até por conta da valorização que vocês dão a esse curso. Então, obrigado, valeu.